Hoje a gente vai falar de um brinquedo inocente, quase um brinde de festa junina, mas que tem muita matemática interessante por trás, a Torre de Hanoi. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e a Torre de Hanoi é um puzzle matemático que muito provavelmente você já viu alguma vez na vida. Esse brinquedo tem 3 estacas, numa delas, geralmente a da esquerda, está uma pilha de discos ordenados pelo tamanho, com o maior embaixo e o menor em cima. O objetivo do jogo é transferir essa pilha ordenada para a estaca da direita, só que você só pode mover um disco de cada vez e não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Antes de comprar essa versão física, eu tinha baixado um aplicativo para celular que só pode ser piada. Dá uma olhada só. O app tem vários níveis, cada nível corresponde ao número de discos do jogo. O último nível de 26 discos só pode ser zoeira, porque mesmo que eu fizesse 2 movimentos por segundo e jogasse durante 10 horas por dia sem parar todos os dias, levaria pouco mais de 2 anos e meio para eu terminar esse jogo. Então isso é coisa de maluco. A Torre de Hanoi foi introduzida no Ocidente pelo matemático francês Édouard Lucas, que em 1883 diz que se inspirou numa antiga lenda indiana. Brahma, uma das divindades hindus, teria criado uma torre dessas com 64 discos dourados no início dos tempos e colocou ela dentro de um templo sagrado. Os monges receberam a tarefa de mover os discos de acordo com a regra da Torre de Hanoi. E quando a tarefa fosse completada, o universo chegaria ao fim. Uma das coisas que a gente vai ver nesse vídeo é que não precisamos entrar em pânico mesmo que essa lenda seja verdadeira. Isso porque mesmo que os monges pudessem mover um disco por segundo, levariam 585 bilhões de anos para completar a tarefa, mais de 40 vezes a idade atual do universo. Então, estamos tranquilos. Mas mesmo que você não queira ser um monge hindu, é interessante entender como resolver a Torre de Hanoi no menor número possível de movimentos. Até porque se você sair mexendo nos discos sem muito critério, dificilmente vai chegar na solução. Quem estuda programação provavelmente já teve que escrever alguma vez um algoritmo para resolver a Torre de Hanoi. E muito provavelmente foi um algoritmo recursivo, ou seja, ele te dá a solução para um certo número de discos a partir da solução para uma quantidade menor de discos. E realmente, o raciocínio recursivo é o mais claro para entender como a torre funciona e como chegar numa solução no menor número possível de passos. O jogo começa com todos os discos no pino da esquerda, e no final todos estarão na direita. Só que para isso acontecer, o disco maior precisa ser o primeiro a chegar no último pino, sendo que ele começa no pino da esquerda, e para ele se movimentar de lá para cá, todos os discos de cima dele precisam estar fora do caminho. Portanto, eles têm que estar na estaca do centro. Só assim você consegue levar o último disco para a última estaca. Então, para achar a solução com 10 discos, a gente precisa mover primeiro 9 discos para a estaca do meio, passar o 10º disco para a estaca final e depois mover os 9 discos para a estaca final. O menor número de movimentos para levar os discos de uma estaca para qualquer outra é sempre o mesmo. Isso não depende entre quais estacas estamos movendo. Então, se tivermos n discos e Tn for o número de movimentos da solução ótima com n discos, o que acabamos de ver é que Tn é igual a Tn-1, por causa do primeiro movimento de levar n-1 discos para a estaca do meio, mais 1, que é o movimento do disco maior para a estaca final, mais Tn-1, que é o número de movimentos para levar os n-1 discos do meio também para o final. Ou seja, a solução ótima satisfaz uma relação recursiva. Tn é igual a 2 vezes Tn-1 mais 1. Isso é quase 2 vezes Tn-1, o que tornaria bem mais fácil resolver a recursividade e achar o valor correto de Tn. Mas dá pra gente dar um jeito nisso com facilidade. A gente pode fazer uma mudança de variáveis, chamando xn igual a Tn menos A, onde A é uma constante que vai transformar a recorrência em xn igual a 2 vezes xn menos 1. Ou seja, Tn menos A é igual a 2 vezes Tn menos 1 menos A. Isso implica que Tn menos 2 vezes Tn menos 1 é igual a menos A. Só que a relação recursiva diz que isso dá 1, então A é igual a menos 1. A recorrência com xn é bem direta de resolver. Xn é simplesmente igual a 2 elevado a n menos 1 vezes o x1. Só que x1 é igual a T1 mais 1, e T1 é o número de movimentos para resolver o caso com um único disco, que obviamente só requer um movimento. Logo, x1 dá 2, então xn é 2 elevado a n. Mas como xn é Tn mais 1, então o menor número de movimentos para resolver a Torre de Hanoi com n discos é 2 elevado a n menos 1. Números nesse formato são chamados de números de Mersenne, e quando eles são primos, recebem o nome de primos de Mersenne.
Por sinal, os maiores números primos conhecidos são primos de Mersenne. A solução recursiva é ótima para a gente calcular o número de movimentos, mas se na prática você tentar resolver esse negócio somente com a recursividade em mente, na mão, é possível que você encontre dificuldades. Mas calma, porque aqui entram os números binários para te ajudar. Por uma dessas grandes coincidências do universo que contribuem para torná-lo ainda mais belo, números binários têm um comportamento muito parecido com a mecânica da Torre de Hanói. Vamos ficar com apenas 3 discos. A ideia é usar números binários de 3 dígitos, um para cada disco. O dígito da esquerda representa o maior disco, o do meio é o disco intermediário e o da direita é o disco menor. Começamos no estado inicial com todos os discos na esquerda. Essa posição é representada pelo binário 0, 0, 0. Dígitos consecutivos com o mesmo valor indicam que os discos estão empilhados numa mesma estaca. A gente sabe que uma das etapas para resolver a torre é mandar as 2 primeiras peças para o centro. Para isso, a segunda peça tem que chegar lá primeiro, e a forma mais rápida de fazer isso é mandar a primeira peça para a direita no primeiro movimento. Como o estado da primeira peça mudou, a gente muda o dígito dela, o que dá o binário 001, que é o próprio número 1 que todos nós conhecemos bem. Agora é hora de levar a peça do meio para o centro. Como seu estado também se alterou, a gente também altera o seu dígito. Só que como a ideia é que se dígitos consecutivos forem iguais, então eles devem estar empilhados na mesma estaca, precisamos também alterar o dígito correspondente ao primeiro disco. Então isso resulta no binário 010. Repara que isso é a representação binária do número 2 e estamos no segundo movimento. O movimento seguinte é vagar a estaca final trazendo a peça menor para o centro. Isso altera o seu binário e ficamos com 011, que está perfeito, pois os 2 dígitos consecutivos iguais correspondem a discos que estão realmente empilhados. Repare que essa é a representação binária do 3 e estamos no nosso terceiro movimento. O passo agora é levar a peça maior para a direita e alteramos o seu dígito para 1. Para diferenciar as peças que ainda estão no centro, mudamos o dígito delas para 0. Isso dá o binário 100, ou seja, 4, e estamos no quarto movimento. O quinto movimento leva a peça menor para a esquerda e o binário muda para 101, que representa o 5. O sexto movimento leva a peça intermediária para a direita. Mudamos o seu dígito para 1 e o da peça menor para 0 para diferenciar e dizer que não está empilhada com as demais. O binário resultante é 110, que é a representação do 6. O sétimo e último movimento leva a peça menor para o topo da torre e o binário vira 111, que representa o 7 na base 2. O jogo termina com esses 7 movimentos, que é 2 elevado a 13 menos 1. Pelo que a gente viu antes na solução recursiva, esse é o menor número possível de movimentos. A representação binária da Torre de Hanói é muito interessante. Ela acompanha a contagem escrita em formato binário. O primeiro movimento vai assumir a configuração do 1 em binário, o segundo, a do 2 em binário, o terceiro, a do 3 em binário e por aí vai. Além disso, para saber qual peça estamos movendo na enésima rodada, basta escrever N em base 2 e ver qual é o menor dígito que possui o número 1. O disco correspondente a esse dígito deverá ser o disco movimentado. Mas por que isso dá certo? Por causa da semelhança entre as mecânicas da sequência ordenada dos binários e o funcionamento da Torre de Hanói. Para entender, é só olhar com calma a evolução dos dígitos conforme vamos avançando na representação de números em formato binário. Para chegar no 2, 010, primeiro você passa pelo 1, 001. Isso é bem parecido com a Torre de Hanói. Você não pode mexer na segunda peça sem antes mexer na primeira. Para mexer a terceira peça, você precisa passar para um estado em que as 2 primeiras fiquem empilhadas numa mesma coluna, exatamente como na contagem binária, que antes de mudar o estado do terceiro dígito, que representa o número 4, passa apenas por mudanças de estados nos dígitos menores. A cada vez que chegamos num novo dígito na contagem binária, todos os dígitos menores zeram e precisamos passar de novo por todo o processo até que todos fiquem iguais a 1 para enfim chegarmos no dígito seguinte. Isso é equivalente à propriedade recursiva da Torre de Hanói. Para mover o enésimo disco, você tem que mover todos os n-1 discos menores primeiro. Na prática, para chegar de fato na solução da torre seguindo a sequência binária, você só precisa se preocupar com o movimento da peça menor. Quando tiver um número par de discos, a peça menor sempre caminha para a direita de forma cíclica, ou seja, a direita da estaca final é a estaca inicial. Quando o número de discos for ímpar, a peça menor caminha no sentido oposto.
A representação binária diz que a peça a ser movida no enésimo passo é aquela do menor dígito com o número 1. Então, em todas as rodadas ímpares, você estará movendo o disco menor. E nem precisa se preocupar com as rodadas pares, porque nelas só existe um único movimento válido com as demais peças. Então, a representação binária dá origem a uma forma muito simples de resolver a torre de Hanoi. Preocupe-se apenas com a peça menor. Mexa ela sempre no mesmo sentido, para a direita se for uma quantidade par de discos, ou para a esquerda se for ímpar, e intercale movimentos da peça menor com o único movimento possível das demais peças. Isso dará a solução mais curta possível. Essa representação binária da torre de Hanoi é muito interessante, e é possível partir de um número binário e encontrar qual configuração da torre lhe corresponde. Eu acho que é um bom exercício você parar para pensar em como fazer isso na prática. É bem legal. Agora, a recíproca disso é falsa. Nem toda posição válida no jogo tem uma representação binária. Isso porque só as posições de um caminho dentro de uma solução ótima possuem representação desse tipo. Ou seja, existem posições que jamais aparecem numa solução ótima, por isso elas não têm representação binária. Essas outras posições podem ser representadas de uma outra maneira bem diferente, mas que também tem propriedades muito interessantes. Vamos fazer com 3 peças de novo. Chamamos cada estaca por uma letra, A, B e C. Como são 3 discos que começam na estaca A, a configuração inicial é AAA. Daqui podemos levar o primeiro disco para C, o que dá CAA, ou B, que dá BAA. Também dá para mudar entre esses dois movendo o disco menor, então eles estão interligados também. Podemos prosseguir dessa maneira, olhando todos os movimentos possíveis e continuar compondo essa figura. Da posição BAA, a gente só consegue algo novo se mover o disco intermediário para C, chegando em BCA. Do outro lado, a única possibilidade é fazer CBA. Aqui a gente pode brincar de passear com a peça menor, que se você olhar de novo, é exatamente o que acontece nesse pequeno triângulo do começo. E repara que esses vértices se juntam, pois é só mudar a posição da segunda peça para ir de um para o outro. Dá para continuar essa figura até completar todas as possibilidades com 3 discos. Visualmente, o que acontece é que estamos apenas duplicando a estrutura nos pontos extremos. Isso dá a representação gráfica da torre de Hanoi. A solução ótima é simplesmente percorrer o lado direito do triângulo maior. Aqui são 8 pontos, portanto 7 arestas, ou 7 movimentos. Qualquer outro caminho vai passar por um número maior de arestas, então essa é outra maneira de ver que só existe uma única solução ótima na torre de Hanoi. Podemos olhar para o gráfico com quantidades maiores de discos, e isso revela uma estrutura de replicação semelhante a de um fractal. E é realmente isso que acontece. Fazendo o número de discos aumentar infinitamente, o grafo da torre de Hanoi se torna o triângulo de Sierpinski, que é um dos fractais mais famosos da matemática. Olha só quanta riqueza existe na torre de Hanoi. E pode apostar que tem muito mais. Tudo isso me lembra aquela frase famosa do Sócrates: a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Porque é a reflexão que revela a verdadeira beleza das coisas, que nos permite apreciá-las em toda a sua plenitude, o que inclui enxergar tanta coisa interessante num simples brinquedo de criança. Muito obrigado aos membros do canal e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.